Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje vamos falar sobre a parábola dos dois filhos, que encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 21, dos versículos 28 ao 32. E que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram o segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicano e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Irmãos, não vamos procurar entrar no contexto, na explicação em si da parábola, mas aprendermos algumas lições nesta parábola. Esta parábola, o tema central dela é sobre arrependimento. E quais lições podemos aprender nesta parábola dos dois filhos? Primeiro, esta parábola dos dois filhos é a menor de todas as parábolas, uma das menores que Jesus proferiu, falou. Mas podemos aprender que uma confissão de fé sem arrependimento é mera hipocrisia. O primeiro filho da parábola representa os líderes e fariseus da época de Jesus Cristo. Mas podemos aprender alguma coisa. É que nós também corremos o risco de vivermos um cristianismo só de aparência. Pois podemos dizer como aquele filho: vamos fazer a vontade de Deus, mas nunca fazemos. Porque, irmãos, existem pessoas em nosso meio que vivem um cristianismo meramente aparente. Porque há pessoas hoje, como os fariseus, que mostravam uma religiosidade imensa, mas eram pessoas hipócritas. Porque em tais pessoas não houve em suas vidas um verdadeiro arrependimento. Não se arrependeram de verdade. Precisam cair em si e mudar de vida. Pois uma religião de aparência não agrada ao Senhor, mas engana muito e os conduz à perdição. A segunda lição que aprendemos está relacionada àquele segundo filho. É que aprendemos que uma confissão de fé acompanhada de um genuíno arrependimento, produz obediência à vontade de Deus. Ao receber a ordem do Pai, o segundo filho disse: Não quero. Essa é por natureza nossas respostas às ordens de Deus. Somos inclinados a não obedecer a Deus, mas se rebelar contra Ele e sua vontade. Mas note que aquele filho, logo depois de arrependido, foi fazer a vontade de seu pai e trabalhar na vinha. Ele se arrependeu. Ele mudou de opinião. Ele deixou de seguir o seu caminho e fez o que o pai mandou. Abandonou a rebeldia e obedeceu. Aprendemos ainda nesta atitude desse segundo filho que arrepender-se não é apenas dizer estou arrependido. É muito mais do que isso. É mostrar frutos de arrependimento. É obedecer às ordens do Pai. É como João Batista disse, produzir frutos dignos de arrependimento, frutos que comprovem que houve um verdadeiro arrependimento. Alguém pode dizer que se arrependeu na sua confissão, mas não vem acompanhada de sinais de arrependimento. Então não houve verdadeiro arrependimento. A terceira lição que aprendemos é que palavras sem vida, sem obra, são apenas palavras. Podemos enganar as pessoas com palavras bonitas, com louvores incríveis ou com orações eloquentes. Mas Deus conhece se esse comportamento, se essas palavras são sinceras ou não. Precisamos estar atentos às nossas palavras. Precisamos examinar se as nossas palavras refletem aquilo que pregamos. Por fim, irmãos, palavras sem ser acompanhada de uma vida prática é mera hipocrisia. Tiago mesmo diz: assim falai, assim procedei. E ele diz: não sejam meramente ouvintes, mas praticantes. Que venhamos ser praticantes da palavra de Deus
e que assim venhamos ser como aquele segundo filho, porque só existe 2 filhos na parábola e não 3. Ou somos como o primeiro, que fala que vai fazer e não faz, ou somos como o segundo, que se arrependeu e obedeceu ao Pai. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.